Uh, Queria falar com vocês um pouquinho hoje, então, da cirurgia robótica, tá? Um pouquinho das perspectivas futuras, como vocês me pediram ali no início da aula, a gente falar um pouquinho de formação. Hoje eu tenho o privilégio de estar como coordenador do Centro de Formação de Cirurgia Robótica da Santa Casa de Porto Alegre, também ser coordenador do Serviço de Cirurgia Robótica, o que me propiciou horas e horas e horas de treinamento. Então, tanto os nossos cursos quanto treinamento pessoal de capacitação para que eu pudesse ministrar os cursos aí no nosso hospital. Só um pouquinho para vocês entenderem por que vocês estão aqui, tá? Isso aqui é um gráfico que os residentes têm que dar uma olhadinha. Não é porque vocês estão fazendo residência que vai ser o suficiente para vocês se diferenciarem, né? A gente tem um número crescente de médicos na população brasileira, crescendo muito mais do que a população. Assim como os médicos estão trabalhando até mais tarde, então tem uma saída cada vez menor de médicos do mercado e uma entrada exponencial. E o que eu quero dizer para vocês? A diferenciação, né? A gente se diferenciar dentro desse meio médico já não está mais tão simples assim. Existe uma regra chamada de regra de Pareto, não sei se vocês já ouviram falar disso, alguém já ouviu falar? Eu vou perguntar para vocês me respondam, senão não vou dar aula para nomes aí. Alguém já ouviu falar nessa regra? Não, professor. Não, então é o seguinte, ó, isso aqui é uma regra aplicada em vários setores da economia, das ciências, da física e da medicina, onde a gente alcança 80% do nosso resultado com 20% de esforço. Então eu posso ser um bom residente, posso fazer as coisas direitinho, posso estar presente nos rounds, posso ir lá ver meus pacientes, e aí, ou seja, eu estou atingindo 80% do meu resultado, mas eu estou entregando ali 20% de esforço. Isso não garante que eu vá conseguir atingir alguma diferenciação. A diferenciação ela se encontra nos 20% a mais. E ela só vai ser entregue para quem está disposto a entregar 80% a mais de esforço para conseguir esse 20% a mais de resultado. Tá? Então, essa aqui é a regra de Pareto. E talvez a cirurgia robótica hoje se encontre dentro disso. Né? Quem aproveitar essa onda, quem conseguir surfar isso, talvez consiga ter a diferenciação desejada e sair na frente no mercado de trabalho. Se vocês acham que isso não chega, então perguntem para os pacientes de vocês o que eles acham. Se eles querem robótico, se eles aceitam já o vídeo. Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz no Google Trends, que mostra para nós, então, em vermelho as pesquisas no Google sobre videolaparoscopia, cirurgia por vídeo, e em azul as pesquisas sobre cirurgia por robô. E vocês veem que o robô vem crescendo, 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 e atualmente as pesquisas sobre robô são mais altas do que as pesquisas sobre videolaparoscopia. Né? Claro que eu gravei essa pesquisa antes da inauguração do nosso centro de formação e tudo mais aqui no estado. A minha ideia é fazer um comparativo até no futuro, depois da entrada da Santa Casa nesse mercado. Mas se vocês forem ver aqui no mapa do Brasil, o Rio Grande do Sul era um dos países menos interessados em robótica, né? Diferentemente dos outros estados. Se a gente compara até com plástica, né, com a Lipo HD, por exemplo, né, em relação às pesquisas, se a gente for ver ali no finalzinho ali, a cirurgia robótica daqui a pouco já está chegando no nível de pesquisa e de procura, né, desses procedimentos que têm um apelo muito grande para a população. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. Foi, olha aí. A gente já quase batendo, daqui a pouco a gente vai bater os plásticos aí com a cirurgia robótica. E vocês não têm o porquê duvidar da tecnologia, né? A maioria dos residentes aqui, talvez alguns não, mas a maioria de vocês não passou por essa tela aqui, né, do Windows 95 travando, aquela internet discada, né, com aquele barulho que custava a funcionar, a internet travando. Então vocês não têm o porquê, vocês não têm motivo para desconfiar da tecnologia. A tecnologia está cada vez mais presente aí na nossa vida e principalmente a geração de vocês tem que acreditar nisso. A nossa geração, né? Me incluo dentro disso.
Lembrando que o primeiro computador autônomo aconteceu, ele surgiu em 1944, depois veio a criação do chip. A ARPANET, vocês já ouviram falar o que era a ARPANET? A ARPANET é a precursora da internet, e olha, faz pouco tempo, né? 1969, era uma rede de dados americana, do exército americano, né, para fazer trânsito de informações, então não existia nem internet naquela época, até a Apple lançar o primeiro microcomputador em 1976. E desde lá, desde 1965 até hoje, a tecnologia cresceu 134 milhões de vezes, duplicando a cada 2 anos. Então, se a gente hoje duvidar de onde a tecnologia pode chegar, talvez a gente esteja um pouquinho fora da nossa realidade. Estou dando uma travadinha aqui no meu computador. Só para vocês verem como a cirurgia robótica não é nada tão novo assim, né? Vocês já ouviram falar da Operação Lindbergh, que foi a primeira cirurgia foi a primeira telecirurgia que aconteceu no mundo. Alguém já ouviu falar disso aqui? Ninguém? Não estou ouvindo. Alguém ouviu falar ou não? O senhor nunca ouviu falar, não? Não, mas você já ouviu falar do World Trade Center, do ataque às Torres Gêmeas? Claro. Então, o que acontece? Um maluco em Manhattan, lá em Nova York, resolveu passar um cabo transatlântico até Estrasburgo, na França. E esse cabo, uma fibra ótica, que atravessou um oceano, e durante a cirurgia foi interrompida a comunicação entre os dois países para que pudesse acontecer a cirurgia. E ele operou um paciente que estava na França. Ele estava em Nova York, ele operou um paciente que estava na França. Isso que ele tinha um delay de alguns segundos entre cada movimento, né? Então essa foi a primeira cirurgia que aconteceu e ela só não ficou mais famosa, e talvez vocês não tenham ouvido falar dela, porque no dia seguinte, 2 ou 3 dias depois, quando o paciente estava bem e ia começar os noticiários sobre a divulgação da cirurgia, aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, que tomou conta do noticiário, inclusive o prédio onde esse cirurgião estava em Nova York foi atingido por escombros, né? Então, se a cirurgia tivesse acontecendo uns diazinhos depois, talvez tivesse alguns problemas em continuar essa primeira telecirurgia. E desde então as plataformas elas vêm crescendo bastante, né? Hoje a gente vê, claro, a urologia liderando os rankings de cirurgias robóticas no mundo. Porém, a gente vê um crescimento exponencial de outras especialidades, principalmente cirurgia geral, cirurgia bariátrica e também depois a ginecologia. No Brasil, então, né, a gente tinha uma previsão, temos uma previsão para 2022 já de 100 plataformas robóticas, tá? Se eu não me engano, a da Santa Casa deve estar beirando as 90 por aí, no Brasil, né, em número de plataformas robóticas instaladas. E se vocês observarem, desde 2015 a curva foi absolutamente exponencial. Isso é uma questão muito interessante, né? O que nós estamos falando hoje? O que é a cirurgia robótica hoje? Em que nível de tecnologia nós estamos e que nós estamos oferecendo aos nossos pacientes? Porque a gente pode falar e comparar com a Revolução Industrial os níveis de cirurgia, né? Então, quando a gente fala ali 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, a cirurgia 3.0 é aquela que a gente tem hoje com a cirurgia robótica, que é a cirurgia automatizada, né? Com componentes eletrônicos e tudo mais. Mas a gente ainda não chegou na cirurgia 4.0, né? Ou seja, nós estamos ainda na cirurgia 3.0. Quais são as vantagens que nós temos hoje? Hoje, com a robótica, a gente tem uma possibilidade de movimentação das pinças, que são pinças articuláveis, que imitam a movimentação da mão humana muito melhores do que a videolaparoscopia, né? Eu até brinco com os alunos lá na hora do curso que na vídeo a gente tem que fazer triangulação. Então, o aluno que aprendeu videolaparoscopia, ele triangula, triangula, triangula. E é muito difícil ensinar esse cara porque na robótica não é triangulação. A gente trabalha dentro de um espaço tridimensional. E a minha visão é tridimensional.
Além disso, eu vou ter uma ergonomia absurda, o que me permite trabalhar em pequenos espaços muito pequenos, como se eu estivesse trabalhando em cavidades enormes, né? Eu tenho uma otimização das minhas habilidades, eu tenho filtração de tremores, eu consigo fazer movimentos muito mais delicados, eu consigo fazer um movimento em que eu mexo 3 centímetros e o robô vai mexer apenas 1. E principalmente eu consigo melhorar treinamento. Consigo fazer diversas vezes uma cirurgia em um modelo virtual, inclusive porque a robótica não tem tato, né? A gente não tem um retorno áptico com a robótica. Então, o que que acontece? Eu consigo simular muito parecido com o que a gente tem na vida real e, consequentemente, melhorar os meus desfechos, tá? Vou passar aqui. Então, hoje, o que a gente tem aí na cirurgia robótica talvez possa ser chamado por alguns críticos de um aparelho de costura caro, né? Ou eu diria até um aparelho de barbear, quem sabe caro, assim, né? Porque a gente tem um robô, tem uma ferramenta que nos alimenta de questões puramente mecânicas e técnicas, né? Então, ali vocês veem o robô, né, fazendo a barba ali do cidadão com a maior precisão do mundo, né? Mas não é isso que a gente quer e não é por aí que a gente vai parar, tá? Então, se vocês forem ver aí algumas vantagens que a gente já tem na cirurgia, não é só apenas um dissector de alta precisão, né? Olhem o nível que a gente trabalha. Com a cirurgia robótica, então, o que a gente consegue? Se a gente está fazendo uma cirurgia revisional, para vocês terem uma ideia, essa parte efetora da pinça, ela tem 2 centímetros, tá? Então, eu estou trabalhando num raio, tá, de 2,5 centímetros no máximo, tá? Isso que eu trabalho. Então, vocês veem uma cirurgia absurdamente mais precisa e muito mais detalhista. Então, esses vasinhos que a gente está coagulando aí, talvez a gente nem consiga ver e passe por cima deles na cirurgia aberta e na videolaparoscópica. A movimentação das pinças que vocês estão vendo, então, a gente totalmente articuláveis, né? A gente utilizando um grampeador. Tá? Então, isso aqui, a ideia, obviamente, não é mostrar a cirurgia para vocês, se vocês acharem que está um pouco maçante, eu passo, mas é mais para vocês conseguirem ver as possibilidades que a gente tem com a cirurgia robótica de movimentação, de amplitude de movimentos, de precisão, né? Então, a gente está reformatando um pouch, esse era um paciente que tinha um sleeve, a gente fez um pouch gástrico e agora está fazendo a gastroenteroanastomose. Vou passar até aqui um pouquinho para frente para vocês verem. Tá? A gente vai fazendo a gastroenteroanastomose agora. Ó, vou mostrar um pouquinho da sutura para vocês aqui, que é bacana. Ó. Então, olha a tranquilidade que a gente consegue fazer e a segurança que a gente tem para fazer essa anastomose. Tá? Pegando direitinho a mucosa, organizando bem os fios, tá? Tendo uma visão muito mais próxima ali, ó, muito mais detalhista. Se vocês verem, eu não tenho retorno áptico, então, para eu quebrar um fio desses é muito fácil. Mas o que que acontece? Eu tenho uma visão tão melhor e tão precisa que eu consigo enxergar tão bem que eu vejo a deformação do tecido e eu consigo ter uma noção da força que eu estou imprimindo, tá? Então, esse aqui é a gastroenteroanastomose que a gente está fazendo. Ah, pode falar que por vídeo fica tão bom quanto e tal, mas, pessoal, no mínimo, isso é uma frase que o Dr. Domeni usa, assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, a cirurgia robótica, ela é igual à videolaparoscopia e ela nunca, nunca vai ser pior que uma cirurgia videolaparoscópica. Tá? Então, isso é uma questão indiscutível, né? Se vocês olharem o grau de precisão e detalhamento que a gente faz as cirurgias. Tá? Só mostrar o finalzinho dessa primeira linha da anastomose, eu mostro o término dela, para vocês verem como isso é mais seguro. Então, o que que acontece? Já existem alguns estudos, depois eu vou mostrar para vocês, que estão começando a sugerir que as anastomoses por robô são mais seguras e têm um índice de falha muito baixo. As nossas anastomoses da vídeo já são extremamente seguras, mas que a robótica tem conseguido, inclusive para cirurgias mais complexas, como são cirurgias revisionais ou cirurgias oncológicas de grande porte, pacientes super obesos, assemelhar os resultados que a gente tem com pacientes sem esses fatores de risco, né? Então,
É bem interessante. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que a gente estranha bastante quando a gente está começando a operar com robô, é a gente aprender a operar com 3 braços, né? Porque sou eu que controlo. Então eu consigo simultaneamente controlar 2 braços e eu tenho que ficar alternando eles para conseguir fazer a cirurgia, tá? Então olha aí, ó, eu seguro com um braço, ele fica estático, e o mais interessante disso, né, isso aí, vocês observaram como a câmera está estática, completamente estática, paradinha, sem movimentação nenhuma? Então, parece a câmera que o R1 de vocês faz, né? Isso porque a câmera do robô ela é estática, né? O cirurgião controla, além dele controlar os 3 braços robóticos, ele controla a câmera também, né? Então, isso torna um procedimento ainda, nos permite ainda ter muito mais precisão, né? Depois a gente vai operar, por vídeo, a gente quer matar o auxiliar, né? Vou mostrar só para vocês como é que fica a sobressutura, então o aspecto final ali da sobressutura. Olhem como a gente consegue fazer uma sutura de backhand com muita naturalidade, né? Eu sempre digo assim, não que a cirurgia robótica vai salvar o cirurgião que não sabe operar, mas aquele que sabe operar, ela potencializa e muito, né? Então, olha, esse é o aspecto final da nossa anastomose. Estão vendo? Tá? Então, vamos passar aqui. Além de ergonomia, né? Então, olha aqui. Tá? Eu operando com um representante da família Bravo ali, o excelente representante da família Bravo. E olha a dificuldade que ele tá para fazer a câmera para mim. Olha como eu tô completamente torto. Nós estamos operando um paciente super obeso, é um bypass num paciente super obeso. E olha a dificuldade, ele está em pé, todo torcido, jogado por cima do paciente, segurando uma câmera completamente desconfortável e pouco ergonômico. Vocês imaginem a qualidade de imagem, por melhor que ele seja, por mais esforçado que ele seja, a qualidade de imagem que ele vai me dar, né? Com toda certeza é completamente diferente de eu estar sentado, ergonomicamente confortável, com uma câmera estática, com uma imagem perfeita em 3D, com pinças articuláveis e o robô que lute, né? Com a falta de ergonomia, com a falta de espaço. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a questão do verde de indocianina, que a gente tem como nativo na plataforma XI, que é a plataforma que nós temos no hospital hoje. Isso é muito interessante, eu tenho usado em todas as cirurgias revisionais. Tá? Então, a gente injeta o verde na circulação e alguns minutos depois ele começa a aparecer ali mostrando a perfusão tecidual. Tá? Ele começa a mostrar a perfusão dos tecidos. Por que é importante isso? Sempre que eu faço uma cirurgia revisional, por exemplo, eu garanto que aquele tecido vai estar super bem vascularizado e que eu não vou estar cortando nenhuma área que talvez na cirurgia prévia os vasos sanguíneos tenham sido ligados. Tá? Então a gente vê uma perfusão excelente de delgado e agora, claro, num paute um pouquinho mais sofrido, né, de uma cirurgia revisional, chega um pouquinho mais tarde ali, mas já está começando a ficar todo bem perfundido, ó. Vocês estão vendo? Completamente bem perfundido. Onde não fica perfundido, somente na minha linha de sutura ali, que é um pouquinho mais isquêmica, né? Nem é para perfundir mesmo. Então, ó, vocês veem uma boa perfusão, um teste do verde ali, tudo certinho, tá? Então, a chance de eu ter uma fístula aqui por isquemia praticamente não existe, porque eu conferi isso na hora da cirurgia, certo? Outra questão muito interessante que o robô nos fornece hoje, a gente tem uma questão do centro remoto, né? Então, o robô ele gira em torno de um centro específico que permite que ele não faça força sobre a parede abdominal do paciente. Então, isso permite, né, menos dor, já que ele não vai ficar apoiando o peso e traumatizando a parede abdominal do paciente toda hora. Ele vai ficar girando em torno desse eixo e esse eixo fica bem no centro da parede abdominal. Bom, pessoal, eu falei até agora aqui de vantagens de cirurgia 3.0, né? Mas quando a gente fala um pouquinho de robótica, essa é a grande sacada, essa é a grande vantagem. A partir do momento em que vocês estiverem extremamente adaptados a ter uma interface digital entre vocês e o paciente que vocês estão operando, aí é a hora de a gente alimentar, né? É a mesma coisa que eu ter um celular agora sem internet. Serve de alguma coisa? Talvez muito pouco, né? Mas a partir do momento em que eu conecto ele na rede, aí eu começo a ter possibilidades infinitas. Então, basicamente, é isso que a gente vai poder fazer com o robô. Pela primeira vez, a gente vai poder ter uma interface robótica. Então,
a internet das máquinas, né? A conexão entre máquinas, entre bancos de dados, com algoritmos que me permitem interpretação com velocidade simultânea. A existência de nuvens, onde eu posso criar um banco de dados enorme e eu consigo ter uma transparência, porque as minhas cirurgias podem ser auditadas, podem ser revistas na hora que for, porque tudo que está sendo feito está sendo gravado dentro da máquina. Assistência técnica de longa distância. Então, por exemplo, como nesse vídeo aqui que está aparecendo para vocês, né? O melhor cirurgião estava casando a filha. E aí estavam precisando da ajuda dele naquele momento, naquela cirurgia, para salvar a vida de alguém. Ele parou um pouquinho, foi lá e conseguiu fazer uma intervenção na hora do procedimento cirúrgico. Né? E descentralizada, né? Talvez algumas pequenas autonomias. Talvez a máquina possa ter uma autonomia de olhar para o falcão na hora que ele vai cortar o colédoco e travar e dizer o seguinte: tem certeza que você deseja fazer isso? Sim. E aí o falcão vai lá e aperta sim, tenho certeza. E aí a máquina diz o seguinte para ele: pois no meu banco de dados, onde eu tenho 1.250.000 procedimentos cirúrgicos de colecistectomia, se você cortar essa estrutura, você estará lesando a via biliar. Então, isso, imagina, o maior beneficiado disso, com certeza, vai ser o paciente. Existem pesquisas muito fortes nisso, né, da Google, com interpretação da voz humana, e uma parceria que vem aí, mas que está enrolado pra caramba, que é a tentativa de trazer o robô da Johnson com a Google, né, para poder produzir uma parceria já dentro da cirurgia 4.0. Então, essas vantagens que a gente já começa a enxergar aqui, né, na cirurgia robótica versus videolaparoscópica, de ter um pouco menos de fístula, de ter um pouco menos de reintervenção e tudo mais, mas ainda não ser significativo, talvez quando a gente der esse passo, isso possa ser cada vez mais evidente. Dúvidas até aqui? Como é que vocês estão aí? Estão curtindo? Tá legal? Tá muito maçante? Tá legal, professor. Tá. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é que é a plataforma robótica, tá? Esse aqui foi o primeiro robô, então, que foi o Zeus, de 1997, tá? E depois começaram os robôs da Vinci, né? Que foi o robô da Vinci, o primeiro, depois o da Vinci SI, que é o modelo que a gente tem no Moinhos e no Hospital de Clínicas, e o da Vinci XI, tá? Que é o modelo que nós temos na Santa Casa. A plataforma robótica é composta por 3 elementos, então a gente tem um carrinho do paciente, que é esse aqui, mais da esquerda da tela, tem a torre de visão e o console cirúrgico, tá? Essa é mais ou menos a disposição que fica na sala cirúrgica, né? A gente sempre fica com um cirurgião auxiliar, porque a gente chama de bedside assistant. Nos Estados Unidos, geralmente é um enfermeiro cirurgião, né? Um enfermeiro de campo cirúrgico que fica, né? O anestesista naquela posição e o cirurgião no console longe do procedimento cirúrgico. Aquilo que vocês haviam me comentado, então, como é que funciona a formação em cirurgia robótica, eu vou passar para vocês a via clássica, que foi a que eu fiz, e depois eu vou mostrar como é que a gente tem feito hoje em dia. Inicialmente, o treinamento na plataforma, ele é feito pela indústria. Todos vocês podem, deixei até um QR Code aqui do lado, onde todos vocês podem acessar essa página, já se cadastrar e começar a fazer os treinamentos online, tá? Vocês podem, inclusive, ganhar um certificado, então, de treinados na plataforma. E essa é a primeira fase, é fazer esse treinamento online. Depois a gente passa por horas de simulação, tá? Então, naquela ocasião, quando eu fiz os treinamentos, eu fiz 20 horas de simulação no Brasil e mais umas quase 40 horas de simulação no curso que eu fiz fora. E é muito interessante, né? Quando a gente começa a fazer a simulação, esses simuladores eles são bastante completos, assim. A gente começa a virar até melhores cirurgiões videolaparoscópicos, porque ele começa a nos dar várias percepções de fatores que estão associados a um melhor resultado, que às vezes a gente não dá bola no dia a dia, né? Se vocês forem ver ali economia de movimento, colisão de instrumentos, força excessiva para apertar um nó, para manipular um órgão, né? Então, tudo isso é calculado pelo simulador em um ambiente de realidade virtual, preparando o cirurgião para a fase clínica, que seria a posterior, né? Então, se vocês forem ver aqui, a gente consegue simular
suturas, no simulador do robô, que é um dispositivo que a gente tem na Santa Casa hoje, a gente consegue, inclusive, simular cirurgias e etapas de cirurgias, né? Então, a gente consegue treinar exaustivamente o cirurgião antes de ele ir para campo cirúrgico, tá? Depois eu fiz a minha certificação no headquarter da Intuitive, em Sunnyvale, tá? Onde a gente vai lá, passa um dia inteiro operando, sendo avaliado e tal. A minha certificação ela foi feita em plataforma SI, já que não existia XI aqui, a minha certificação foi na SI, tá? E aí depois a gente volta e começa com a fase clínica, né? A gente faz sempre um ensaio, um in-service no hospital, fazendo um planejamento para o procedimento cirúrgico, e a partir de então a gente começa com os nossos casos, né, da fase clínica. Bom, até então o que eu falei para vocês é um modelo tradicional que vinha sendo realizado. A gente, né, nesse caso teria que ser, a gente sempre era indicado pelo hospital, né, o hospital nos indicava para a Intuitive, e a Intuitive era responsável por nos fornecer a vaga e nos possibilitar o treinamento. E a partir de então, recentemente, né, a AMB começou a tomar conta dessa situação, né, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira. E uma normativa da AMB, que já está valendo, é o que passa a nos permitir, então, que a formação dos cirurgiões voltem a encargo das entidades médicas, né? O que a AMB diz para nós hoje? Que a habilitação em cirurgia robótica está ligada a uma especialidade ou área de atuação, ou seja, o que significa? Se tu é especialista, tu pode fazer cirurgia robótica naquela especialidade, né? Que a AMB vai reconhecer os critérios formados pelas sociedades e emitir o certificado, então, ou seja, dando para sociedades médicas, né, ali, Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira do Cirurgião, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a possibilidade de criar os critérios, certificar os cirurgiões e então encaminhar para a AMB emitir o certificado, né? Ela exige, então, comprovação de treinamento teórico e prático, treinamento simulado, comprovação de acompanhamento mínimo de um número mínimo de cirurgias, né? Comprovação da realização do número mínimo de cirurgias sob a tutoria de um proctor, e ela determina também hoje quem é e quem pode ser um proctor, certo? O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, então, já se manifestou também e tem uma normativa a respeito disso. E o Colégio Brasileiro de Cirurgiões divide, então, em algumas etapas do treinamento. A primeira etapa, então, é no sistema robótico, e essa etapa, ela aconselha-se que ela seja feita web-based, né? Como eu mostrei para vocês, ela é feita totalmente online, e ela fica a encargo da indústria, né? Ou seja, eu sou a Intuitive e eu faço o Da Vinci. Então, eu posso treinar os cirurgiões na minha plataforma, montando um curso online para eles se familiarizarem com a minha plataforma. Ah, mas o meu robô é o da Meditronic, né? O meu robô é o Hugo, a Meditronic vai fazer uma plataforma online de treinamento desses cirurgiões, certo? Então, essa é a primeira etapa. A segunda fase, então, já começa a treinar habilidades psicomotoras do cirurgião para a cirurgia robótica, e ela envolve basicamente simulação em realidade virtual, tá? E a terceira etapa, então, ou seja, a gente faz primeiro uma questão de treinamento na plataforma, online, depois o in-service, né, que é um treinamento clínico direto na plataforma robótica. Depois a gente vem para a fase pré-clínica, que é a fase de simulação, e depois para a fase clínica. O que o CBC diz para vocês, até orientando quem tiver possibilidade aí de participar de cirurgias robóticas, já aconselho que vá guardando as descrições cirúrgicas das cirurgias que vocês participaram, para no futuro poder comprovar, né, o que vocês fizeram ou deixaram de fazer, né, para ganhar os certificados de vocês. Então, o CBC, ele sugere observação de 5 casos em sala cirúrgica, auxílio cirúrgico em 10 casos, tá? Isso é muito importante. E procedimentos sob tutoria 10, tá? Então, 10 procedimentos sob tutoria até tu poder operar sozinho depois. O proctor, então, até botei uma foto aqui dos meus 2 proctors que me ajudaram, tanto nas minhas cirurgias de aparelho digestivo quanto nas minhas cirurgias bariátricas, que foi o Dr. Domênio e o Dr. Totti. Ele tem que ter realizado, então, de 35 a 50 cirurgias
na especialidade para então ser denominado um proctor que vai ser titulado pela sociedade, né, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. No entanto, apesar de tudo isso, quem define, quem pode operar numa instituição dentro ou não, é o diretor técnico dessa instituição, né, o diretor médico dessa instituição. Se vocês vierem com uma melhor formação do mundo, mas o diretor da instituição disser para vocês que vocês não vão operar naquele hospital, vocês não vão operar no hospital. Quem é responsável é o diretor clínico, tá? Então, hoje, como é que funciona dentro da Santa Casa? A gente cobra toda a parte técnica, né? Toda a parte teórica e técnica, e a gente passa por um comitê onde ele tem o aval do diretor clínico do hospital, esse comitê tem o aval do diretor clínico do hospital, para dar as chancelas de quem vai entrar com os privilégios de poder realizar as cirurgias robóticas na instituição. Entenderam bem isso? Bom, deixa eu passar aqui. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, esse é o nosso centro de formação, né? Então, isso é muito bacana, porque essa questão toda do CBC e da AMB terem entrado nesse jogo de capacitação médica, nos permitiu criar o Centro de Formação da Santa Casa. Só para vocês terem uma ideia, tá? Até hoje, a Intuitive certificou no estado do Rio Grande do Sul em torno de, não tenho o número certo, mas em torno de 40 cirurgiões até hoje. Nosso centro de formação ele vai completar 3 meses do nosso primeiro curso. E muito provavelmente até o final do ano nós teremos capacitado o dobro desse número, né? Então, isso tirou da mão da indústria a educação médica e devolveu às sociedades, devolveu aos médicos a possibilidade de realizar o seu treinamento, sua capacitação e oferecer isso para os pacientes. Então, hoje a gente tem produtos que envolvem desde a capacitação do bedside assistant, que é aquele cirurgião que fica junto ao leito, fazendo as trocas de pinças, auxiliando e tudo mais, o cirurgião, como certificação em cirurgia robótica. A gente tem produtos até para residentes que estão muito, mas eu não vou fazer minha certificação agora, mas eu já queria começar a entender, já queria começar a ter o primeiro contato, já queria começar a participar disso, já queria começar a entender um pouco mais, mudar o meu mindset sobre cirurgia robótica para quando eu ver uma cirurgia eu começar a enxergar de uma forma diferente. Então, tudo isso foi possibilitado graças àquelas normativas que eu falei para vocês. E aí, quando a gente pega um caso desse, assim, né? Que foi o caso que o Falcão disse que viu lá, né? Que passou para dar uma olhadinha. 6 laparotomias prévias. Fístulas e abscessos na grande maioria, consequências na grande maioria desses procedimentos, né? Ele tinha 3 cirurgias gástricas prévias, né? E uma gastrostomia no estômago excluso. Então, um caso absurdamente, extremamente complexo, em que eu cheguei na metade do procedimento e olhei e disse o seguinte: olha, eu não estaria conseguindo fazer isso aberto, por vídeo não ia conseguir também, não com a mesma qualidade, ia ter sangramento, talvez eu tivesse que converter, e aberto ia ser um caos, eu não ia conseguir entregar uma grande qualidade de cirurgia para esse paciente. E a gente vê um cara desses indo embora no terceiro dia aí de pós-operatório, uma cirurgia que durou 9 horas de console, e ele indo embora super bem, feliz, emagrecendo, perdendo peso, né? Essa foi uma cirurgia revisional que a gente fez. E aí, quando a gente acaba essa aula, geralmente as pessoas me perguntam, né? Professor, mas não é muito cedo para a gente começar? A gente aprendeu a botar os primeiros trocáteres agora, né? E a resposta que eu tenho para vocês é sempre essa, né? Ainda bem que vocês já começaram antes tarde. Por que antes tarde? Já deviam ter começado há muito tempo. A cirurgia robótica já está caindo de maduro há séculos. E a geração de vocês, de cirurgiões, né? Porque geração, talvez a gente tenha a mesma idade aí de algum de vocês, mas a geração cirúrgica de vocês é que vai tornar a cirurgia robótica uma abridora de melhores desfechos para os nossos pacientes. Certo, galera?
acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu quero saber se vocês gostaram, se vocês entenderam e se vocês têm alguma dúvida. Boa, professor, parabéns. Muito bem explicado. E aí, José? Muito bom, professor. Acho que dá para ter uma noção ali da certificação e tudo mais, né, José? Como é que tá Sim. no teu irmão lá no Chile? É eles que fazem a certificação? Como é que eles fazem isso lá? Professor, eles estão com centro de treinamento para Hugo, né? Tá. Mas ainda não abriram as portas para certificar a outros cirurgiões. Ou quem está certificando, entre aspas, é o hospital mesmo. Tá, e pro Da Vinci, cara? Para Da Vinci, eles fazem direto com Intuitive, professor. Tá, daí via intuitivo, daí eles não fazem, não tem uma normativa de sociedade que nem tá existindo no Brasil agora. Não, nada disso. Você, óbvio, também depende do hospital, mas você bem faz tudo certificado com a Intuitive, vai para o hospital aceita e deu. Não precisa um preceptor, não precisa Não nada tem da nem proctor, não tem nada de regulamentação, Não. né, tu vê. Não, maravilha. Perfeito, ficou alguma dúvida aí de vocês, galera? Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo ansioso para ver o jogo, né? Tu não tá lá com eles, José? Não foi se juntar? Olha ali, ó, Falcão aparecendo. É, o Falcão está aí, acho Que que depois. não, professor. Quem chegou aqui agora foi o irmão do José. É mesmo? Ah, Pô, botei uma foto dele na apresentação e ele chegou só agora. Que acho que está absurdo, no né? número, professor. Tá no mudo aí, Falcão. Tá no mudo, Falcão, não dá pra ouvir tu falar. Ativa o som, Falcão. Aí, não, tava só. Nós pegamos o melhor da família aqui, ó. Vem aqui da visita. Esse aqui vai salvar a família. É o prodígio. Pode mandar embora já. Não, o José é modelo defasado. O José é o SI, rapaz. Esse aí é o XI. Não, é que nem quando o Ronaldinho jogava, que falava que o gol era o menor. Assim jogava. Já me deu aforia, professor. Já estou mais fora que dentro, professor. Já foi. Já foi tua época, né, José? Já. Só vou deixar a da vizinho aí. E deu. Vai se multiplicando para o brotamento. É isso aí, feito, pessoal. Cumprimos nossa missão aqui. Espero que vocês tenham conseguido tirar alguma coisa de proveito. Obrigado, professor. Valeu, professor. Muito obrigado pela aula aí, professor. Obrigado, professor. Valeu. Valeu, galera. Bom jogo para nós aí. Até mais. Valeu. Tchau. Até mais, tchau.